Por quê? Porque nós lembramos da sua palavra. Já aconteceu isso com você? Às vezes você está triste, você está desolado, você pensa que Deus está dormindo e você se lembra de algo que você escutou no culto, de algo que você leu, ou de alguma mensagem que alguém te passou dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor é como uma semente. Às vezes ela cai ali num solo do nosso coração que não produz fruto na hora. Só que as tempestades, elas trazem águas. E de repente essa semente da palavra começa a brotar no nosso coração. A semente da fé, a semente da confiança, da plena confiança no controle divino. E nós lembramos de uma palavra, assim como eles lembraram de Jesus, das palavras do Mestre. Talvez eles lembraram que Jesus havia o chamado, que Jesus estava preparando eles para uma obra maior. E eles resolveram clamar ao Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, quando as nossas forças se esvaem, precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do controle, continuam ainda sobre o controle de Deus. Não existe causa impossível para o nosso Senhor. Não existe. Outro algo que nós aprendemos sobre essa pergunta dos discípulos é que mostra uma fé deficiente. Algo que nós temos que procurar não ter. Se os discípulos tivessem uma fé madura, se eles tivessem passado numa prova prática na qual Jesus estava abordando, eles não teriam entrado em pânico com o Senhor. Não teriam entrado em pânico. A causa do desespero daqueles discípulos, como eu já disse, não era a tempestade, mas era a falta de fé. Era a incredulidade. Jesus, quando estava descansando, estava mostrando para eles a forma que eles deveriam agir diante de uma tempestade. Descanse. Eu tenho cuidado de você. Eu estou ao seu lado. Pegue você também um travesseiro e recline a sua cabeça. Era essa a instrução de Jesus naquela situação, naquele pano de fundo. O perigo maior que eles estavam enfrentando não era a tempestade, mas era a incredulidade que ainda vivia em seus corações. Dormindo, Jesus sabia da tempestade. Jesus dormindo sabia da necessidade deles. E no silêncio de Deus, Deus contempla. No silêncio de Deus, a sua providência ainda é onipotente na sua vida. No silêncio de Deus, Deus ainda fala contigo. No silêncio de Deus, Deus ainda cuida de você. A segunda pergunta diz assim, verso 40. Então lhes disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha só o que ele fez. Eles falharam, como eu disse no teste prático. Na sua avaliação, eles não foram bem avaliados. Eles revelaram ter medo e não ter fé. E aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Essa foi a conclusão dessa avaliação. A palavra grega para medo, nessa parte que ele trata como timidez, ela é deiloi, que significa um medo covarde. Eles estavam covardes em meio àquela situação. Eles estavam agindo covardemente, mesmo na presença de Jesus. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não ter medo. E por que eles deveriam ter fé e não medo? Primeira coisa, olha só, é pela promessa de Jesus. Jesus tem promessa na sua vida, irmão? Você se lembra das promessas de Jesus para a sua vida? Você se lembra? Será que você consegue buscar na memória aquilo que Deus prometeu executar através da sua vida e na sua vida? O que Jesus havia falado para eles no versículo 35? Passemos para outra margem. Ele não falou, vocês vão morrer atravessando. Ele disse, passemos para outra margem. O destino estava certo.
O destino estava traçado, o destino estava escrito. O passar para outra margem é a promessa de Deus para a sua vida. Jesus não expôs os meios e as circunstâncias que aconteceriam no trajeto, mas ele deu certeza de um destino. O destino deles não era um naufrágio ou a morte, mas era outra margem, era continuar a obra dele. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. Por isso, se existe uma promessa na sua vida, de que o seu questionamento seja respondido, se o seu problema seja solucionado, que alguma pessoa reconcilie, que algo aconteça de bom na sua vida ou na vida da sua família, se apegue firmemente, porque Deus não é homem para que minta. As suas promessas continuam vívidas, continuam válidas e continuam claras, como a luz desse sol. Nós nos esquecemos das promessas divinas e nós nos damos ao medo. Para Deus, a promessa dele é como se fosse uma realidade. A promessa e a realidade não existe diferença. Por isso, se Deus falou, acredite, permaneça firme. O apóstolo Paulo, como eu disse ontem no PG, ele nos estimula a levarmos cativos a nossa mente à obediência de Cristo. Isso significa que muitas vezes nós temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que fazer nos lembrar das promessas de Deus para a nossa vida. Porque a pessoa mais difícil de lidar que nós temos somos nós mesmos. Aleluia, Senhor. Jesus não prometeu uma viagem calma e fácil, mas Ele garantiu uma chegada segura. Jesus não nos prometeu que vai nos livrar da guerra, mas contemporaneamente falando, Ele vai nos livrar em meio à guerra da bala perdida. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Quando o medo levar e assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras da promessa de Jesus. E se acaso você não lembrar da promessa de Deus para a sua vida, lembre-se que a Bíblia é repleta delas. Lembre que Deus te escolheu, que Deus te amou antes da fundação do mundo. Saiba que Deus te escolheu dedo a dedo. Saiba que Deus te escolheu ainda no ventre da sua mãe. Saiba que Deus, antes da sua formação, já tinha seu destino traçado. Saiba que Deus te amou antes mesmo de tudo ter acontecido. Saiba que Ele prometeu estar com você todos os dias da vida. Se apegue a essa promessa e mande o medo embora. Mande o medo embora. Não decline, não se congele e avance. Aleluias. Quando as pessoas olharem para você, irmãos, e disserem assim, isso é caso perdido, se dê por encerrado, saiba que os recursos de Deus ainda estão vivos, se apegue nas promessas de Deus. Santo Deus, aleluias. Porque também, em segundo lugar, a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela nos livra de qualquer medo, de qualquer temor. Davi, o que ele diz em Salmo 23? Que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não temeria. Não porque o vale seria um caminho seguro, porque era um vale da sombra e da morte. Não porque ele contaria com os seus recursos, porque seria uma situação e uma circunstância fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus seria o seu amparo em meio àquele vale. A nossa segurança é a presença de Deus. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora a um porto seguro. É a nossa certeza de resolução. Isaías 43, ele ergue a voz para o céu e começa a dizer que quando nós tivemos que passar por águas revoltas da nossa vida, Deus estaria conosco. Quando precisarmos cruzar rios caudalosos de águas correntes fortíssimas, elas não nos submergiriam, nós não sofreríamos afogamento nela. Quando nós tivermos que enfrentar fornalhas acesas,
mediante ao sofrimento e a acusação, ela não arderia no nosso corpo. Essa é a promessa divina, é a presença, porque Deus estaria conosco. Deus está conosco o tempo todo. A sua presença faz nos curar do medo. A sua presença faz nos curar de toda decepção, de toda angústia, porque é um Pai amoroso que está conosco o tempo todo. Aleluias! Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram que quem estava com eles não era alguém como eles. Era sim, porque nós não somos gnósticos, era homem, mas também era Deus, em totalidade. Eles se esqueceram quem estava do lado dele, aquele que havia formado o mundo, formado as ondas e a terra. Eles se esqueceram quem estava do lado dele, era Deus. Aleluias. Em terceiro lugar, a paz de Jesus. Enquanto a tempestade rugia, como eu disse, Jesus estava dormindo. Jesus sabia da tempestade, então por que ele dormiu? Né? Por que ele dormiu? Como eu disse, porque as tempestades são pedagógicas. Eles deveriam saber que no silêncio de Deus, Deus ainda continua a cuidar da gente. A angústia dos discípulos em ver Jesus dormindo é comparada de quando Jesus chegou até a aldeia ali de Betânia e encontrou Marta e Maria, dizendo assim: mestre, se você tivesse vindo antes, meu irmão não estava morto. Lembra lá de Lázaro? Ele não havia morrido. Acabou. Para Marta e Maria, Jesus dormiu e não foi socorrer. Essa era a angústia dos discípulos. Ela pensou que a morte tinha colocado um ponto final na vida do seu irmão. Ela pensou que a morte tinha dado a última palavra ao destino de Lázaro, assim como os discípulos estavam pensando que iriam morrer também. Mas Jesus disse: se você crer, verás a glória de Deus. Irmãos, grave isso na sua mente. Nem a morte dá a última palavra. O Senhor é o Deus da vida. Aleluias. A morte não coloca um ponto final na história de ninguém. Tudo é permissão de Deus na nossa vida. Tudo acontece por um plano muito maior, na qual nós somos instrumentos. Por último, em quarto lugar, eles não deveriam ter medo, porque eles contavam com o poder de Jesus. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, fique inativo, fique inerte. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Que coisa maravilhosa. Aqueles que estavam no barco com os discípulos, aquele que estava no barco com os discípulos, era o Criador da natureza. Ele tinha o domínio sobre as leis da natureza. Tudo estava no seu controle, o universo está sobre a base da sua mão. Nós nos esquecemos às vezes disso. A natureza ouve a sua voz e ela se emudece. Nós seguimos ao Senhor que tem autoridade sobre o céu e sobre a terra, e não existe problema que não está sob o controle dele. Desde uma folha que cai de uma árvore, do nosso fio de cabelo, até as situações mais convexas, as situações mais difíceis do mundo. Ele é o Deus que traz todos os reinados, presidências e majestades por nulidade. Nada é comparado à sua majestade. Ele criou todas as forças e tudo que existe no mundo através da sua palavra. Esse é o nosso Deus. Se eles tivessem lembrado e confiado no poder de Jesus Cristo, eles não teriam medo. O livro de Marcos, eu acho tão maravilhoso que ele insere os registros aqui da tempestade e mais 3 registros à frente, mostrando sobre, enaltecendo sobre o poder divino para com o povo, para o poder divino para com os seus. No capítulo 4, como nós lemos, ele mostra que ele tem poder sobre as leis da natureza, pedindo para que o vento cesse e que a tempestade se emudece. No capítulo 5,
diz que quando ele passou para a outra margem, ele encontrou ali um gadareno, expulsou nada mais, nada menos do que 6.000 demônios dele, mostrando que ele tem poder sobre os demônios também. Ainda no capítulo 5, ele encontra uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia intensa, que coloca as mãos, que toca nas suas vestes e é curada, mostrando que ele tem controle pela enfermidade. Ainda no capítulo 5, ele vai até a casa de Jairo, encontra a sua filha que estava morta e lhe produz vida. Esse é o poder de Deus. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre toda a potestade, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre a morte, porque Deus é a vida. Ele tem todo o poder. Precisamos olhar para a sua palavra e nos apropriarmos que somos figuras de Deus, que somos povos escolhidos por Ele. A última pergunta, concluindo, irmãos. Os discípulos, eu imagino eles ali com os olhos esbugalados, estatelados, com as suas roupas molhadas, aquela tempestade havia acabado. Eles estavam perplexos. E eles disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo covarde agora, ele até pelo grego mudou a palavra. Não é mais um medo covarde, mas um medo, um temor de obediência. Eles caíram por si que Deus era Deus, que Deus havia agido na sua vida. Isso nos mostra que nós aprendemos muito mais em tempestade do que em dias de bonança. Muito mais, por isso não reclame. Os discípulos estavam com medo, aqueles discípulos que estavam com medo da tempestade, agora eles estavam cheios de temor diante da majestade daquele que controla todas as leis da natureza. Imagina que bênção. Irmão, já reparou que depois de longos períodos de luta, de longos períodos de joelho dobrado pedindo alguma coisa, quando nós conquistamos, nós ficamos perplexos com a majestade do Senhor. Ficamos perplexos com o cuidado divino. Aleluias. Significa temor reverente. Eles passaram a ter uma fé real e não uma fé experimental. Eles passaram a ter uma experiência com Jesus Cristo, uma mais ainda, do que apenas ler e entender o que Jesus estava falando. A tempestade, ela veio com um propósito, assim como é na nossa vida. Mostrar que o mesmo Jesus que anunciava o reino, que o mesmo Jesus na qual pronunciava as palavras e trazia ensino, era um Deus que tinha majestade, era o Deus que cumpriria a palavra, é um Deus que tem todo o poder. Aleluia, Senhor. O medo se deu lugar a uma convicta fé. Abriu espaço para brotar o temor na vida daqueles discípulos. O medo covarde foi desvencilhado e agora aqueles discípulos são tomados por um temor obediente. Encerrando aqui, irmãos. As tempestades da nossa vida, elas são pedagógicas. Elas nos trazem temor. As tempestades das nossas vidas, elas fazem nos lembrar da majestade divina. Elas nos aprisionam e nos levam à obediência de Cristo. Por isso, se você está bem, se prepare. Se você está numa tempestade, saiba que Deus está no controle. E acima de tudo, não tenha medo. Irmãos, eu gostaria de orar com você nesse momento. Santo é o Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, para o seu poder, nós lembramos da sua palavra. Lembramos das suas profecias para a nossa vida e nós vencemos do medo. Nessa oração eu gostaria que você pedisse para que o Senhor, para que essa palavra permaneça viva em seu coração, que independente das lutas que possam sobrevir desse portão para fora, você consiga enxergar o controle divino. Saber que quando algo ruim acontece, além de ser pedagógico, Deus ainda está no nosso controle, está no controle da nossa vida. Que você possa também entregar na mão do Senhor
as pessoas que você sabe que está passando. Diz que eles não foram sozinhos. Tinha outro barco junto com ele. Nas tempestades da nossa vida, a gente não vem sozinho. A gente vai vendo outras pessoas que estão passando por problemas, às vezes até piores do que o nosso. Só que às vezes ela não tem a presença de Jesus, como aqueles discípulos tinham. Às vezes Jesus não estava tão próximo. Mas você pode estar próximo dessa pessoa. Você pode ser a presença de Jesus na vida dela. Você pode mostrar que Deus tem todo o poder na vida dela. Vamos orar agora. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, na beleza da sua santidade, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que tem controle de tudo, ó Senhor. O mundo está à base das tuas mãos, ó Senhor. Senhor, essa natureza não é nada, Senhor, comparada à sua majestade. O mar revolto, Senhor, não é nada comparado ao poder das tuas mãos, ó Senhor. Toda a inteligência humana, todo o desenvolvimento tecnológico é nulidade perto da sabedoria, Senhor, e do poder da sua palavra que cria, ó meu Pai. Senhor, quantos de nós estão passando por tempestades, ó Senhor? Parece que as ondas vêm quebrando a nossa fé, Senhor, fazendo com que nós duvidemos, ó Senhor, do seu poder. Com que muitas vezes nós possamos, ó meu Pai, perguntar para o Senhor, nada vai acontecer em tom de crítica, meu Pai. Mas, Senhor, que nós possamos lembrar, ó meu Pai, da sua palavra, na qual diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ó Senhor, é a palavra do Senhor que diz que o Senhor tem poder sobre os céus e a terra. Senhor, que nós possamos, ó Jesus Cristo, conseguir, pela sua misericórdia, descansar em meio à tempestade, Senhor. Que tempestade nenhum venha nos vencer, ó meu Pai. Que o medo não venha nos declinar. Que o medo não venha nos congelar. Que a nossa vida não venha ficar estática. E que nós possamos avançar. Porque muitas promessas o Senhor tem para o seu povo. Senhor, quantas pessoas estão desoladas, Senhor. Quantas pessoas não estão aqui porque passam por tempestade. Porque tempestades a derrubaram, ó Senhor. Mas o Senhor é um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus, ó meu Pai, que promove, meu Pai, o êxito, um Deus que traz de volta, uricanta labassúbia, Senhor. Deus amado, abençoa agora, Senhor, a sua igreja. Abençoa Jesus Cristo, trazendo uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, ó meu Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos continuar confiando em Ti, Senhor. Fomenta em nós, Senhor, o desejo da sua palavra. Fomenta em nós, Senhor Jesus Cristo, o desejo de compreender a sua palavra. E que a sua palavra possa, Senhor, continuar trazendo vida aos nossos corações. A sua igreja, Senhor. Somos o seu povo, igreja sua. Aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido seja o seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se aproprie dessa palavra, se alimente da palavra de Deus e viva o milagre de Deus na sua vida. Amém? Eu passo a palavra para a diretora.